Boa noite a todos, todos os presentes, aqueles que nos acompanham de suas casas. É sempre um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouco dos ensinamentos de nossa doutrina. Agradeço sempre a Deus pela oportunidade de trabalho, de estudo e a diretoria pelo convite. O tema de hoje: simpatias e antipatias, encontros e reencontros de outrora. Quem nunca sentiu isso? Ao conhecer alguém pela primeira vez, simpatizamos instantaneamente por ela, como se já a conhecêssemos há muito tempo. Algo nos diz que eu já conheço você. Ou então, sem motivo aparente, alguém nos causa um desconforto imediato. Não houve ofensa, não houve palavra dura, mas algo lá dentro se fecha. Algumas pessoas dizem, quando isso acontece, que o santo não bateu. Porque dentro da própria família, afetos tão naturais e também conflitos tão difíceis. Isso acontece também no trabalho, na escola, na nossa vida em geral. Por que sentimos isso? A doutrina espírita nos convida a ampliar nosso olhar. Talvez não seja o primeiro encontro, e sim um reencontro. Em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, nas questões 386 a 390, encontramos respostas para essa dúvida, que nos mostra que nem todas as histórias começam nessa vida. Questão 386. Dois seres que se conhecem, se amam, podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem? A resposta: reconhecer-se não, mas ser atraído um pelo outro, sim. Frequentemente, essas ligações íntimas, fundadas sobre uma afeição sincera, não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são fato da atração de dois espíritos que se procuram na multidão. E na mesma pergunta temos a seguinte: não seria mais agradável para eles se reconhecerem? Resposta: nem sempre. A lembrança de existências passadas teria inconvenientes maiores do que acreditais. Depois da morte, eles se reconhecerão e saberão o tempo que passaram juntos. Questão 387. A simpatia tem sempre por princípio o conhecimento anterior? Resposta: não. Dois espíritos que se compreendem procuram-se naturalmente sem que tenham se conhecido como homens. Questão 389. De onde provém a repulsa instintiva que se experimenta por certas pessoas à primeira vista? Resposta: espíritos antipáticos que se adivinham e se reconhecem sem se falarem. E por último, na questão 390. Antipatia instintiva é sempre um sinal de natureza má? Dois espíritos não são necessariamente maus porque não se simpatizam. A antipatia pode nascer da dessemelhança na maneira de pensar, mas à medida que eles se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Como sabemos, nós somos espíritos imortais em constante evolução. E ao longo de nossas existências, criamos laços, alguns de amor e harmonia e outros marcados por dificuldades, conflitos e dores. Quando reencontramos esses espíritos nesta vida, essas impressões podem ressurgir, muitas vezes de forma intuitiva, emocional, sem passar pela razão. É como se a alma reconhecesse antes mesmo que a mente compreendesse. As chamadas simpatias espirituais são justamente reencontros de espíritos afins, que pensam de maneira parecida, compartilham valores, sentimentos, o nível moral e de evolução semelhantes, e possuem afinidade vibracional. São vínculos que já foram construídos com base no respeito e carinho mútuo. Essas relações costumam nos trazer conforto, apoio e alegria. São pessoas que nos ajudam, que caminham ao nosso lado com mais leveza, que gostamos de estar perto. De uma forma geral, sentem atração uns pelos outros, tendem a se aproximar, encarnar juntos ou se ajudar,
e podem formar laços de amizade, de família ou proteção espiritual. Essas relações nos fortalecem, nos sustentam e nos trazem paz. Então, quando encontramos alguém com quem tudo flui naturalmente, muito provavelmente, estamos diante de um espírito simpático de outras encarnações. Às vezes, encontramos um antigo companheiro de ideal, um amigo de jornada espiritual, ou até um afeto construído em outras existências. Sentimos confiança imediata, alegria sem explicação. A conversa flui. É como se o espírito dissesse: que bom que você voltou. Quando falamos em laços de família, temos que destacar que os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos. Na obra Entre a Terra e o Céu, vimos grupos familiares unidos por compromissos do passado. Muitos lares da Terra reúnem espíritos ligados por débitos antigos, recebendo nova oportunidade de reajuste na convivência e assumem compromissos. Em Missionários da Luz, também psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz, vimos que antes da reencarnação, espíritos analisam seus débitos e escolhem provas necessárias ao próprio progresso. Famílias são formadas como núcleos de amor, oficinas de reparação e escolas de crescimento mútuo. Como nos ensina Kardec no capítulo 4 de Evangelho segundo o Espiritismo, os laços de família não são destruídos pela reencarnação, tal qual como pensam algumas pessoas. Ao contrário, são fortalecidos e entrelaçados. O princípio oposto, sim, é que os destrói. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias unidos pela afeição, simpatia e semelhança de tendências. Esses espíritos felizes por estarem juntos procuram-se. A encarnação apenas os separa momentaneamente, pois após sua vida a erraticidade, que como sabemos é o estado de espírito entre duas encarnações, reencontram-se como amigos que retornam de uma viagem. Às vezes, uns seguem a outros juntos na encarnação, em que se reúnem numa mesma família ou no mesmo círculo, trabalhando juntos para seu mútuo adiantamento. Se uns estão encarnados e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres preocupam-se com aqueles que estão encarnados, cativos na carne. Os que estão livres preocupam-se com aqueles que estão encarnados. Os mais adiantados procuram fazer progredir os que se atrasam. Após cada existência, terão dado mais um passo na busca da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, seu afeto é mais vivo, por isso mesmo mais puro, e não é mais perturbado pelo egoísmo, nem pelo arrastamento das paixões. Podem, assim, percorrer o número ilimitado de existências corporais, sem que nada afete sua mútua afeição. Deve-se entender que se trata da verdadeira afeição de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na Terra só pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Importante saber que nem toda simpatia é amor elevado. Pode também ser um apego, uma dependência, uma ligação ainda imperfeita. Mas nem tudo em nossas vidas são rosas, não é mesmo? Seria muito mais fácil nos cercarmos apenas de pessoas bacanas, afinadas com o nosso pensamento e ações. É fácil falar de amar ao próximo, mas desde que esse próximo seja uma pessoa simpática a nós. Mas é na convivência difícil que realmente aprendemos a amar. Porque como ficaria a nossa oportunidade de trabalhar nosso crescimento, nosso perdão, nosso acolhimento com aquele que mais precisa? E como ficariam os espíritos antipáticos a nós? É aí que está o verdadeiro exercício espiritual, porque somos obrigados a evitar julgamentos. Porque nem tudo que sentimos reflete a realidade atual. Exercitar a empatia,
Tentar enxergar o outro como espírito em evolução como nós. Cultivar o perdão, mesmo quando não lembramos o que aconteceu e quem tem razão. O perdão liberta. Orar, porque oração tem um poder transformador imenso. Quando oramos por alguém com quem temos dificuldades, algo dentro de nós começa a mudar. Os espíritos antipáticos, que na verdade seriam o oposto aos simpáticos, têm diferenças profundas de pensamento, caráter ou evolução moral. Aqui eu não me refiro àquelas pessoas que não te cumprimentam no elevador, tá? Essas são mal educadas mesmo. Me refiro aos que sentem repulsa ou desconforto mútuo. Podem entrar em conflito ou desentendimento. Às vezes se encontram para aprendizado ou provas, resolver pendências, desenvolver paciência, etc. Aqui vale a pena fazermos uma reflexão. Nem sempre a antipatia tem origem no outro, em alguns casos está em nós. Ela pode ser reflexo de desentendimentos do passado, feridas que ainda não cicatrizaram, culpas inconsistentes, ou até lembranças espirituais que ainda não compreendemos. Ou seja, aquilo que sentimos hoje pode ser resultado de experiências que já vivemos, mesmo sem lembrarmos conscientemente. Às vezes, aquele filho difícil foi um antigo adversário. Aquela mãe exigente demais seja alguém que prejudicamos no passado. Aquele colega que nos desafia pode ser alguém a quem devemos reconciliação. Olha a lei da causa e efeito aqui. E ainda no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, temos a seguinte colocação. A união e a afeição que existe entre parentes são sinais de simpatia anterior que os aproximou. Por isso, disse, ao falar de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com seus parentes, que ela não é da pessoa, não é da família. Ao dizer-se isso, declara-se uma verdade maior do que se acredita. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos na família com um duplo objetivo: de servir de prova para uns e de meio de adiantamento para outros. Além disso, os maus melhoram-se pouco a pouco ao contato com os bons, e pelos cuidados que recebem. Seu caráter se suaviza, seus costumes se educam, as antipatias se apagam. É assim que se estabelece a união de diferentes categorias de espírito, como se estabelece na Terra entre as raças e os povos. Mas atenção, nem toda antipatia vem de outra vida. Pode ser um orgulho ferido, uma vaidade contrariada, um ciúme, uma competição, bem típicos de nossa situação atual no mundo de provas e expiações. Muitas vezes a vida nos coloca lado a lado com aqueles com quem temos pendências, justamente para que possamos superá-las. Ninguém entra na nossa vida por acaso. Essas relações são oportunidades de reparação, de aprendizado e de crescimento espiritual. Por isso, a convivência difícil, amarga, não é castigo, é oportunidade de reajuste. Mas se a antipatia for resultado de relações de outrora, Deus nos concedeu o reencontro para quê? Para continuar o conflito ou para superá-lo? O passado explica, mas não determina, porque temos o nosso livre arbítrio. Nós podemos escolher a cada momento como agir, como corrigir, mesmo que em algumas situações não seja nossa culpa. E diante dessas situações de antipatias, de dificuldades, temos que colocar em prática um dos ensinamentos de nossa doutrina, que é o fora da caridade não há salvação. Mas como praticar essa caridade numa situação de antipatia, por exemplo? Vamos a um caso prático. Imagina que você tem um colega difícil no trabalho, relacionamento complicado, energia pesada, situação que pode acontecer com qualquer um, não é? Até difícil explicar porque aparentemente nada de mal foi feito para você. E vocês têm que manter pelo menos o relacionamento profissional. Se ao invés de se afastar, você começa a desejar o bem, orar por ele, no começo vai ser bem difícil.
meio automático, sem muito amor. Mas, com o passar do tempo, você pode ter certeza, algo vai mudar. A resistência diminui, o incômodo se suaviza e, pouco a pouco, irá surgir um respeito entre vocês. Pode demorar um pouco, mas vai chegar um momento em que vocês irão conseguir conversar normalmente, algo que antes parecia impossível. É como se você tivesse quebrado a barreira que existia entre vocês. Isso facilita muito, torna a relação mais leve. O outro não mudou. Você mudou, desejou o bem, fez uma mudança no seu interior e, ao mudar por dentro, transformou a relação. Isso mostra que a verdadeira transformação começa sempre em nós. A antipatia, à luz do Espiritismo, não deve ser vista como uma rejeição definitiva, mas como uma oportunidade de reconciliação. Exatamente isso, um pedido silencioso de reconciliação. Quando sentimos antipatia por alguém, quase sempre nossa primeira reação é de afastamento. Será o mais fácil a fazer, não é mesmo? Mas a nossa doutrina nos convida a nos analisarmos e adotarmos uma postura diferente. Por que essa pessoa me incomoda? O que exatamente ela desperta em mim? Às vezes não é o outro, mas algo dentro de nós que ainda precisa ser trabalhado. Em O Livro dos Espíritos, aprendemos também que o espírito traz consigo suas imperfeições, suas tendências e suas experiências passadas. E muitas vezes o outro funciona como um espelho, porque ele reflete aspectos que ainda não conseguimos enxergar em nós mesmos. Por isso, ao invés apenas de rejeitar, se afastar, podemos tentar compreender. Transformar a pergunta de por que não gosto dessa pessoa para o que posso aprender com essa convivência? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, somos convidados também à reconciliação e encontramos um ensinamento muito importante. Reconcilia-vos com os vossos adversários enquanto estáis a caminho com eles. Devemos ver no próximo um irmão de caminhada. Essa mudança de olhar já é, por si só, um grande passo na evolução espiritual. Isso ganha ainda mais força quando lembramos que o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que faz para domar suas más inclinações. Diante disso, as antipatias deixam de ser obstáculos e passam a ser oportunidades de exercício do evangelho na prática. E Deus, com a sua infinita bondade e sabedoria, nos concede tantas novas oportunidades quantas forem necessárias para nossa transformação moral e nosso crescimento. Pensemos nisso. Para encerrarmos, meus irmãos, fica um convite à reflexão. Não podemos afirmar que toda a simpatia e antipatia que passamos e ainda iremos passar em nossas vidas seja fruto de existências passadas. Mas se hoje Deus colocou em nosso caminho pessoas que nos são simpáticas, que nos trazem alegria, sejamos gratos. Mas se colocou também aqueles que nos desafiam, sejamos pacientes e confiemos, porque Deus não erra. Porque são esses encontros que mais contribuem para o nosso crescimento. Cada encontro tem um propósito, cada relação tem um ensinamento. Importante destacar que simpatias são presentes e antipatias são convites. Convites para a nossa reforma íntima, convites para a aceitação, convites para a empatia, convites para o perdão, convites para o amor. E talvez aqueles que hoje nos causam desconforto sejam exatamente aqueles que mais precisamos aprender a amar. Se estamos diante de antigos desafetos, que tenhamos humildades para reconciliar, coragem para pedir perdão e grandeza para perdoar. A vida atual é um capítulo, não é o começo e muito menos o fim. Não importa o que fomos ontem, importa o que escolhemos agora, porque isso vai definir o nosso amanhã. Se alguém nos causa dor, talvez seja alguém que já ferimos. Se alguém nos causa amor, talvez seja alguém que já amamos. Mas em ambos os casos, é sempre alguém que Deus nos entrega para que aprendamos a amar melhor. Porque toda antipatia pode transformar-se em simpatia quando o amor entra em ação.
As simpatias nos consolam, mas as antipatias nos educam. Que possamos olhar para cada irmão com mais compreensão e transformar pouco a pouco nossas dificuldades em aprendizado e amor. Que possamos sair daqui hoje com um novo olhar, mais paciente, mais compreensivo e mais disposto ao perdão e reconciliação. E pouco a pouco possamos transformar nossos encontros de ontem em reencontros de paz e amor no amanhã. Muito obrigado pela atenção, que a luz divina continue sempre em nossos corações.